Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e há exatos 8 meses minha vida era um completo desastre. Estava desempregado há mais de um ano, devia 47 mil reais no cartão de crédito, minha esposa havia me deixado levando nossos 2 filhos e eu dormia no sofá da casa da minha mãe aos 33 anos de idade. Naquele momento, eu não fazia ideia de que uma conversa casual num bar mudaria completamente o rumo da minha existência e me transformaria em milionário em apenas 4 meses. Mas antes de contar como isso aconteceu, preciso que você entenda o fundo do poço onde eu estava. Era uma terça-feira chuvosa de janeiro, quando recebi a ligação que destruiu os últimos vestígios da minha autoestima. O gerente do banco me informava que meu nome havia sido negativado e que eu tinha 48 horas para quitar pelo menos parte da dívida ou eles iniciariam o processo judicial. Eu não tinha nem 50 reais na conta. Lembro que desliguei o telefone, olhei para o teto mofado do quarto da minha infância e pensei seriamente em desistir de tudo. Minha mãe bateu na porta perguntando se estava tudo bem. Fingi que estava dormindo, mas na verdade estava calculando mentalmente todas as minhas dívidas. Cartão de crédito, financiamento do carro que nem tinha mais, empréstimo pessoal que fiz para tentar salvar meu último negócio fracassado. O total passava dos 70 mil reais, uma quantia astronômica para alguém que não conseguia nem arranjar um trabalho de meio período. Minha ex-esposa, Carla, havia sido muito clara na última conversa que tivemos. Ricardo, eu te amo, mas não posso mais viver essa instabilidade. As crianças precisam de segurança, de um pai que seja provedor, não mais um sonhador falido. Essas palavras ecoavam na minha cabeça todos os dias. Ela tinha razão, e isso doía ainda mais. Passei a manhã toda mandando currículos pela internet, como fazia todos os dias há meses. Tentei de tudo: vendedor, operador de telemarketing, auxiliar administrativo, qualquer coisa que me desse pelo menos um salário mínimo. Mas o mercado estava difícil e minha idade trabalhava contra mim. Aos 33 anos, eu era velho demais para cargos básicos e não tinha experiência suficiente para cargos melhores. Por volta das 3 da tarde, a desesperança tinha tomado conta completamente. Liguei para alguns amigos pedindo dinheiro emprestado, mas todos tinham suas próprias dificuldades. Um deles até foi sincero comigo. Ricardo, você já me pediu emprestado 3 vezes nos últimos meses. Eu quero te ajudar, mas preciso proteger minha família também. A tarde se arrastava eternamente. Minha mãe tentava me animar, falava que as coisas iam melhorar, que eu só precisava ter fé. Mas eu havia perdido a fé há muito tempo. Estava num buraco tão profundo que não conseguia mais ver a luz do dia. Comecei a pensar se minha família não estaria melhor sem mim, se eu não era apenas um peso morto na vida de todos. Naquela noite, decidi sair para beber. Não tinha dinheiro, mas encontrei algumas moedas no bolso de uma jaqueta velha, contei tudo e deu para uma cerveja. Fui até o boteco da esquina, um lugar sujo, mal iluminado, frequentado por trabalhadores cansados e alguns desempregados como eu. Era o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas, onde você podia beber sua amargura em silêncio. Pedi uma cerveja gelada e me sentei no canto mais escuro do bar, tentando me esconder da própria vergonha. Olhava para as outras pessoas e me perguntava como elas conseguiam parecer tão normais, tão tranquilas. Será que algum deles já havia passado pelo que eu estava passando? Será que alguém ali entendia o que era acordar todos os dias sem perspectiva nenhuma? Foi então que ele apareceu. Um homem elegante, de terno impecável e corte de cabelo que gritava dinheiro. Cabelos grisalhos bem penteados, barba feita, relógio no pulso que eu sabia custar mais que um carro popular. Ele destoava completamente daquele ambiente, era como se um empresário bem-sucedido tivesse se perdido e parado no lugar errado. O que mais me chamou a atenção foi que ele me observava há alguns minutos, como se me conhecesse de algum lugar. Isso me deixou desconfortável. Será que era alguém para quem eu devia dinheiro? Algum agiota que tinha descoberto onde eu estava? Meu coração começou a acelerar, mas o homem não parecia ameaçador. Eventualmente, ele se levantou da mesa dele e caminhou em minha direção. Cada passo que ele dava,
aumentava minha ansiedade. Quando chegou perto da minha mesa, ele sorriu de forma gentil e perguntou: "Posso me sentar?" Sua voz era calma, educada, nada ameaçadora. Acenei que sim, mais por curiosidade que por educação. O que aquele homem claramente bem-sucedido queria comigo? Um fracassado completo. Ele se sentou, pediu uma cerveja para o garçom e estendeu a mão. "Meu nome é Fernando, e você parece alguém que precisa de uma oportunidade." Eu quase ri da situação. Ali estava eu, claramente no fundo do poço, sendo abordado por alguém que parecia ter saído da capa da revista Forbes. Minha primeira reação foi desconfiança total. Pensei que fosse algum golpe, algum esquema pirâmide, ou talvez ele fosse um daqueles pastores que frequentam bares para converter almas perdidas. Mas algo na forma como Fernando falava, na confiança genuína que transmitia, na maneira como me olhava nos olhos sem julgamento, me fez continuar ouvindo. Havia algo diferente nele, uma energia que eu não sentia há muito tempo. Era como se ele visse algo em mim que eu mesmo havia esquecido que existia. "Você já ouviu falar da maçonaria?" perguntou Fernando, baixando ligeiramente a voz e se inclinando para a frente. A pergunta me pegou completamente desprevenido. Respondi que sim, vagamente, através de filmes de Hollywood e teorias conspiratórias que via na internet quando não tinha mais nada para fazer. Fernando sorriu, como se esperasse exatamente essa resposta. "Esqueça completamente tudo o que você pensa que sabe sobre nós. A verdadeira maçonaria não tem nada a ver com teorias conspiratórias ou sociedades secretas que dominam o mundo. A maçonaria real é uma rede poderosa de homens bem-sucedidos que se ajudam mutuamente a crescer, prosperar e realizar seus potenciais máximos." Ele fez uma pausa, tomou um gole da cerveja e continuou. "É sobre conexões estratégicas, oportunidades reais de negócio, crescimento pessoal, estruturado e, sim, prosperidade financeira genuína. Mas não é mágica, Ricardo. É trabalho, é método, é uma forma completamente diferente de encarar a vida e os negócios." Como ele sabia meu nome? Eu não havia me apresentado ainda. Fernando percebeu minha confusão e explicou. "Eu conheço sua história, sei por onde você passou. Sei que tipo de homem você é por baixo dessa situação temporária. A maçonaria tem métodos para identificar homens com potencial real, mesmo quando esse potencial está temporariamente encoberto pelas circunstâncias." Naquele momento, senti um arrepio subir pela espinha. Não sabia se era medo, esperança ou apenas a cerveja fazendo efeito no estômago vazio. Mas algo me dizia que aquela conversa ia mudar minha vida para sempre. Fernando continuou explicando enquanto eu, completamente hipnotizado, absorvia cada palavra como se fosse água no deserto. "A maçonaria não é uma sociedade secreta, Ricardo. É uma sociedade com segredos. E esses segredos não são rituais místicos ou teorias conspiratórias malucas que você vê nos filmes. São métodos práticos e comprovados de networking estratégico, técnicas de negociação testadas por séculos, estratégias de investimento que só circulam dentro do nosso círculo e, principalmente, uma mentalidade vencedora que literalmente transforma homens comuns em homens extraordinários." Ele se recostou na cadeira e começou a contar sua própria história. Há exatamente 10 anos, eu estava numa situação muito parecida com a sua. Tinha uma empresa de construção civil que herdei do meu pai, mas por total incompetência minha na gestão, perdi tudo, falência completa, dívidas com fornecedores, funcionários sem receber, obra embargada, processo judicial. Era um pesadelo que parecia não ter fim. Fernando tomou outro gole da cerveja e continuou. "Eu estava literalmente dormindo no depósito da antiga empresa, porque não tinha nem onde morar. Foi quando um antigo cliente, que por acaso era maçom, me procurou. Ele disse exatamente o que estou dizendo para você agora, que via potencial em mim, que minha situação era temporária e que existia um caminho para sair daquele buraco. Em 6 meses de maçonaria, Ricardo, eu não apenas quitei todas as minhas dívidas, como também comecei um novo negócio que hoje fatura mais de 2 milhões por ano. Tenho uma construtora que é referência na região, 3 apartamentos alugados gerando renda passiva e uma carteira de investimentos,
que me permite viver tranquilo pelo resto da vida. Minha primeira reação continuava sendo ceticismo total. Parecia a história de coach motivacional, daqueles que vendem curso prometendo enriquecer em 30 dias. Mas Fernando não estava tentando me vender absolutamente nada. Pelo contrário, ele disse algo que me marcou profundamente e que ainda hoje me dá arrepios quando lembro. Ricardo, a maçonaria não aceita qualquer pessoa que bate na porta querendo entrar. Nós somos extremamente seletivos. Nós escolhemos homens com potencial real, mesmo que esse potencial esteja temporariamente encoberto pelas circunstâncias da vida. E eu vejo algo muito especial em você. Uma chama que ainda não se apagou completamente. Durante as próximas 2 horas, Fernando me explicou detalhadamente como funcionava o processo de iniciação maçônica, os princípios básicos que regem a organização e, principalmente, como a rede de contatos maçônicos poderia abrir portas que eu nem sabia que existiam no mundo dos negócios. Imagine ter acesso direto e imediato a empresários consolidados, políticos influentes, médicos bem-sucedidos, advogados especializados, investidores com capital disponível, todos genuinamente dispostos a te ajudar, porque vocês compartilham algo em comum muito mais profundo que interesse financeiro. Imagine receber ofertas de sociedade, oportunidades de investimento, propostas de negócio que nunca chegam ao conhecimento do público geral. Fernando me explicou que a maçonaria funcionava como uma grande família empresarial. Quando um irmão maçom precisa de um sócio confiável para um novo empreendimento, ele não vai procurar no mercado aberto, onde não tem garantia nenhuma sobre o caráter da pessoa. Ele oferece primeiro para outros maçons, porque sabe que passamos pelos mesmos ensinamentos éticos, pelos mesmos valores, pela mesma escola de formação de caráter. Da mesma forma, quando um maçom bem-sucedido está expandindo seus negócios e precisa de alguém competente para uma posição de confiança, ele não vai contratar alguém desconhecido. Ele vai oferecer primeiro para irmãos da loja, porque existe uma garantia moral que o mercado comum não oferece. Ele me contou casos específicos. Um irmão advogado que estava abrindo uma nova área de atuação e ofereceu sociedade para outro maçom que entendia de administração. Em 2 anos, os dois multiplicaram por 10 o faturamento inicial. Um médico que estava montando uma clínica e precisava de um gestor comercial confiável ofereceu participação nos lucros para um irmão da loja e hoje os dois são sócios em 5 clínicas diferentes. Não é favorecimento, Ricardo. É business inteligente. Quando você sabe que a pessoa passou pela mesma formação ética que você, que compartilha dos mesmos valores fundamentais, que foi testada e aprovada por um grupo de homens sérios, o risco do negócio diminui drasticamente. Fernando também me explicou sobre os ensinamentos práticos que recebia nas reuniões semanais. Toda terça-feira, nos reunimos para estudar casos reais de negócios, estratégias de investimento, técnicas de liderança, desenvolvimento de networking. Não é teoria acadêmica abstrata. São métodos práticos, testados por homens que construíram fortunas usando exatamente essas técnicas. Semana passada, por exemplo, um irmão que é especialista em mercado imobiliário apresentou uma estratégia de investimento em terrenos rurais que estão sendo valorizados pela expansão urbana. 3 membros da loja se juntaram para comprar uma área de 50 hectares que, segundo as projeções dele, vai valorizar 300% nos próximos 2 anos. Ele me contou sobre as conexões políticas também. Temos irmãos em posições estratégicas no governo municipal e estadual. Não é corrupção nem conluio. É apenas acesso à informação privilegiada sobre projetos de desenvolvimento urbano, licitações futuras, mudanças na legislação tributária. Informações que chegam até nós, meses antes de se tornarem públicas. Imagine saber com 6 meses de antecedência que uma nova rodovia vai passar por determinada região, ou que um shopping center vai ser construído em determinado bairro. Imagine ter essa informação antes que ela vaze para o mercado e os preços dos imóveis disparem. Fernando também falou sobre a transformação pessoal que a maçonaria promovia. Ricardo, o maior problema dos homens que fracassam financeiramente não é falta de oportunidade, é mentalidade limitada. A maçonaria trabalha sistematicamente para quebrar essas limitações mentais,
para desenvolver o que chamamos de mentalidade de abundância. Você aprende a pensar grande, a enxergar possibilidades onde outros veem problemas, a construir relacionamentos estratégicos, a negociar com confiança, a liderar equipes, a tomar decisões baseadas em dados e não em emoções. São habilidades que transformam qualquer homem num líder natural. Quando já era quase meia-noite e o bar estava se esvaziando, Fernando se preparou para ir embora. Ele tirou do bolso um cartão elegante, de papel grosso, com símbolos que eu não reconhecia. Pense seriamente sobre nossa conversa durante os próximos dias. Se decidir que quer mudar de vida de verdade, me procure. Mas saiba que isso não é brincadeira de criança. A maçonaria exige compromisso total, seriedade absoluta e, principalmente, que você esteja genuinamente disposto a se transformar completamente como pessoa. Não aceitamos homens que querem apenas dinheiro fácil. Aceitamos homens que querem se tornar a melhor versão de si mesmos e que entendem que prosperidade financeira é consequência natural de crescimento pessoal. Fernando se levantou, apertou minha mão firmemente e disse: Ricardo, sua vida pode mudar completamente nos próximos meses, mas a escolha é exclusivamente sua. Eu estarei esperando sua ligação. E saiu do bar, deixando-me sozinho com meus pensamentos e uma sensação estranha de que minha vida nunca mais seria a mesma. Passei o resto da noite e os dias seguintes completamente obcecado por aquela conversa. Pesquisei tudo o que consegui encontrar sobre maçonaria na internet. Li artigos acadêmicos, assisti documentários sérios, procurei depoimentos de pessoas reais que haviam passado pela experiência. Descobri que muitos dos maiores empresários e líderes mundiais eram ou haviam sido maçons. Nomes que eu conhecia e admirava. Homens que construíram impérios do zero, políticos que transformaram suas regiões, profissionais que se destacaram em suas áreas. Todos tinham algo em comum. Haviam passado pela escola maçônica de desenvolvimento pessoal e networking estratégico. Quanto mais eu pesquisava, mais percebia que Fernando estava falando a verdade. A maçonaria não era uma seita misteriosa ou organização criminosa. Era uma fraternidade séria, focada no desenvolvimento integral de seus membros, com métodos comprovados de crescimento pessoal e profissional. 3 semanas após nosso primeiro encontro, depois de muito pensar e pesquisar, finalmente tomei coragem e liguei para Fernando. Minha voz estava tremendo quando disse: Fernando, é o Ricardo do bar. Eu quero fazer parte disso. Quero mudar minha vida. Ele riu do outro lado da linha, como se já esperasse minha ligação. Eu sabia que você ia ligar, Ricardo. Vamos nos encontrar amanhã para conversar sobre os próximos passos. Sua jornada de transformação está prestes a começar. No dia seguinte, me encontrei com Fernando num café elegante no centro da cidade. Era um daqueles lugares onde executivos fazem reuniões de negócios, com decoração sofisticada e preços que normalmente me fariam sair correndo. Cheguei usando minha única roupa social decente, uma calça social preta e uma camisa branca que minha mãe havia passado com todo cuidado. Fernando já estava lá, impecável como sempre, lendo o jornal financeiro enquanto tomava um expresso. Quando me viu, sorriu e acenou para que eu me sentasse. Ricardo, primeiro quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não é um esquema para enriquecer rapidamente. Não é uma fórmula mágica de sucesso. A maçonaria é um caminho sólido de transformação pessoal que, como consequência natural, gera prosperidade genuína e duradoura. Ele explicou detalhadamente o processo de iniciação. Primeiro, você será apresentado à nossa loja como candidato em potencial. Haverá um período de avaliação de aproximadamente 1 mês, onde outros membros terão a oportunidade de conhecer você pessoalmente, avaliar seu caráter, suas motivações reais, sua capacidade de compromisso com os nossos princípios. Se aprovado pela Assembleia, você passará pelos 3 graus simbólicos fundamentais: aprendiz maçom, companheiro maçom e mestre maçom. Cada grau tem duração de aproximadamente 2 meses e ensina princípios específicos sobre liderança empresarial, ética nos negócios, networking estratégico e, principalmente, desenvolvimento da mentalidade de abundância. Fernando me alertou sobre a seriedade do compromisso. Ricardo, uma vez que você entra, não pode simplesmente desistir quando quiser. Existe um juramento de sigilo que você fará.
Não porque temos algo ilegal para esconder, mas porque nossos métodos e contatos são patrimônio exclusivo dos membros. É como uma empresa que protege seus segredos comerciais. Você participará de reuniões semanais obrigatórias, sempre às terças-feiras às 8 da noite. Terá estudos para fazer em casa, livros específicos para ler, exercícios práticos de desenvolvimento pessoal para executar. E, principalmente, será avaliado constantemente pela sua evolução como pessoa e como profissional. Ele também me explicou sobre as contribuições financeiras. Existe uma mensalidade de R$ 400 que cobre os custos operacionais da loja e financia nossos projetos sociais. Sei que para você, neste momento, pode parecer muito dinheiro, mas pense nisso como investimento na sua própria transformação. Em poucos meses, essa quantia será irrelevante perto dos resultados que você vai alcançar. Fernando foi brutalmente honesto sobre as expectativas. Nem todos os candidatos conseguem completar o processo. Muitos desistem no meio do caminho, porque descobrem que transformação real exige esforço, disciplina, mudanças profundas nos hábitos e na forma de pensar. A maçonaria não é para homens fracos ou acomodados. Mas, Ricardo, o mais importante acontece fora das reuniões formais. São as conversas informais depois dos encontros, os almoços de negócios, as apresentações estratégicas, as oportunidades que surgem naturalmente quando você se torna parte dessa rede de relacionamentos de alto nível. 2 semanas depois, eu estava vestindo meu melhor terno emprestado de um primo, entrando no templo maçônico pela primeira vez na minha vida. O lugar era absolutamente impressionante. Arquitetura clássica imponente, colunas de mármore, símbolos geométricos por toda parte, uma atmosfera de seriedade, tradição e poder que imediatamente me fez sentir que estava entrando em algo muito maior que eu mesmo. Fernando me apresentou a aproximadamente 15 homens, todos claramente bem-sucedidos e influentes. Havia Dr. Henrique, um cirurgião plástico que possuía 3 clínicas na região metropolitana. Carlos, empresário do agronegócio, que exportava soja para a China. Advogado Roberto, especialista em direito tributário com escritório no centro financeiro. Político municipal Marcos, que ocupava cargo estratégico na prefeitura. Engenheiro Paulo, dono de construtora responsável por vários edifícios comerciais importantes da cidade. O que mais me impressionou foi como todos eles me trataram. Não havia arrogância, condescendência ou superioridade. Pelo contrário, demonstraram genuíno interesse em conhecer minha história pessoal, meus objetivos de vida, minhas motivações para estar ali. Tratavam-me como igual, apesar da diferença óbvia de status social e financeiro. Durante a conversa informal antes da reunião oficial começar, Dr. Henrique me puxou discretamente de lado. Fernando me contou sua situação atual, Ricardo. Estou expandindo minha rede de clínicas e preciso urgentemente de alguém competente para gerenciar toda a parte administrativa e comercial. Não é favor nem caridade, é negócio puro. Preciso de alguém confiável, dedicado, inteligente e que entenda que crescer junto com o negócio é infinitamente melhor que apenas trabalhar por salário fixo. Naquele exato momento, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Estava desempregado há mais de 1 ano, mandando currículos desesperadamente todos os dias e em menos de 1 hora dentro daquele ambiente, já tinha uma oportunidade real e concreta de trabalho sendo oferecida por alguém genuinamente bem-sucedido. Mas isso era apenas o começo de uma sequência de eventos que mudaria minha vida para sempre. Nas semanas seguintes, enquanto aguardava ansiosamente a aprovação definitiva da minha candidatura, comecei a trabalhar diretamente com o Dr. Henrique na administração das clínicas. Ele não me ensinou apenas sobre gestão administrativa, mas principalmente sobre mentalidade empresarial genuína. Ricardo, a diferença fundamental entre um empregado comum e um empresário de sucesso não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco. É exclusivamente como você pensa, como enxerga problemas e oportunidades, como se relaciona com outras pessoas, como toma decisões importantes. Um empregado resolve problemas que aparecem. Um empresário cria soluções inovadoras que se transformam em oportunidades lucrativas. Meu primeiro salário foi de R$ 4.000 mensais, exatamente o dobro do que eu ganhava no meu último emprego
antes de ficar desempregado. Mas Dr. Henrique tinha planos muito maiores para nossa parceria. Estou planejando abrir uma segunda unidade da clínica no próximo semestre. Você pode ser meu sócio minoritário nesse empreendimento. Investe o capital que conseguir reunir, mesmo que sejam apenas R$ 1.000, e recebe participação proporcional permanente nos lucros mensais. Era arriscadíssimo investir praticamente todo o meu primeiro salário numa sociedade, especialmente considerando minha situação financeira desesperadora. Mas algo profundo dentro de mim, talvez a nova mentalidade que estava desenvolvendo através dos ensinamentos maçônicos, me dizia claramente para aceitar o desafio. Investi 3.000 dos R$ 4.000 que recebi. Durante esse mesmo período, minha iniciação formal na loja estava progredindo sistematicamente. As reuniões semanais eram verdadeiras aulas magistrais sobre desenvolvimento pessoal, liderança empresarial, ética nos negócios e, principalmente, networking estratégico de alto nível. Mas o verdadeiro valor estava nos intervalos e conversas após as reuniões formais, quando os membros discutiam informalmente sobre seus negócios, compartilhavam oportunidades exclusivas e trocavam contatos comerciais estratégicos. Foi numa dessas conversas pós-reunião que conheci melhor Carlos, o empresário do agronegócio que exportava para mercados internacionais. Ele estava desenvolvendo secretamente um aplicativo inovador para conectar pequenos produtores rurais diretamente com consumidores urbanos, eliminando completamente os intermediários tradicionais e aumentando significativamente a margem de lucro para ambos os lados da operação. Ricardo, preciso de alguém que entenda profundamente de administração empresarial e que tenha visão comercial aguçada para ser meu sócio neste projeto. A participação societária seria de 15% da empresa, com direito a recebimento de lucros mensais proporcionais. O aplicativo já está em fase final de desenvolvimento e temos reuniões marcadas com investidores em potencial. Novamente, uma oportunidade extraordinária que jamais teria conhecido ou acessado fora daquele círculo seleto de relacionamentos. Aceitei imediatamente a proposta, mesmo sem compreender completamente o potencial gigantesco do que estava acontecendo na minha vida. 2 meses após minha iniciação oficial como aprendiz maçom, minha realidade havia se transformado de maneira absolutamente dramática. Estava ganhando bem trabalhando nas clínicas do Dr. Henrique, tinha participação societária confirmada em 2 negócios diferentes, com potencial imenso de crescimento, e, principalmente, havia desenvolvido uma rede poderosa de contatos que me abria portas constantemente. Mas a verdadeira transformação pessoal veio durante a cerimônia de elevação ao 2º grau, quando me tornei companheiro maçom. Nessa cerimônia solene e emocionante, aprendi profundamente sobre o simbolismo da esquadra e do compasso, instrumentos que representam a busca constante pelo equilíbrio perfeito entre o progresso material e o desenvolvimento espiritual, entre ambição legítima e ética sólida nos negócios. Foi naquele momento de revelação que finalmente compreendi que a maçonaria não era apenas uma estratégia para ganhar dinheiro rapidamente. Era um sistema completo de formação de homens melhores, mais éticos, mais prósperos, mais realizados em todas as áreas da vida. Era sobre se tornar a melhor versão possível de mim mesmo. A partir daquele momento, tudo começou a acelerar de forma exponencial, como se o universo conspirasse a meu favor. Se inscreva no canal agora e deixa aquele like porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar sua vida para sempre, assim como mudou a minha. No 3º mês da minha jornada maçônica, tudo começou a acelerar de forma absolutamente exponencial, como se uma força invisível estivesse movendo as peças do tabuleiro a meu favor. A segunda clínica do Dr. Henrique estava funcionando melhor que todas as projeções mais otimistas que havíamos feito, e minha participação nos lucros mensais já passava dos R$ 8.000, mais dinheiro do que eu havia sonhado ganhar na vida toda. O aplicativo do agronegócio do Carlos havia chamado a atenção de um grande investidor do mercado financeiro, que, por coincidência, também era membro de uma loja maçônica da capital. Ele ofereceu R$ 2 milhões pela empresa toda, o que significaria R$ 300.000 limpos para mim
através da minha participação societária de 15%. Era uma quantia astronômica, mais dinheiro do que minha família inteira havia visto junto na vida. Mas Carlos, aplicando rigorosamente os princípios maçônicos de visão de longo prazo e mentalidade de abundância que aprendíamos nas reuniões, recusou categoricamente a oferta. Ricardo, isso é apenas o começo de algo muito maior. Vamos crescer organicamente por mais alguns meses e depois negociaremos uma avaliação muito mais robusta. Foi durante uma reunião da loja que conheci o mestre João, um empresário aposentado que havia construído um verdadeiro império no setor imobiliário ao longo de 30 anos de carreira. Ele possuía mais de 200 imóveis espalhados pela cidade. Havia desenvolvido 3 bairros inteiros e agora estava procurando alguém para tocar seu projeto mais ambicioso, a revitalização completa de um bairro degradado através da construção de um complexo comercial e residencial inovador. Ricardo, preciso de um sócio jovem, com energia renovada, que entenda profundamente de administração empresarial e que, principalmente, tenha desenvolvido a mentalidade correta para grandes empreendimentos. Você não precisa ter dinheiro próprio para investir, precisa ter competência executiva e comprometimento total. Eu entro com todo o capital necessário. Você entra com o trabalho, a gestão estratégica e a execução. Divisão igualitária dos lucros meio a meio. Naquele momento de revelação, finalmente compreendi por que Fernando havia me dito com tanta convicção que a maçonaria escolhia homens com potencial real. Não era sobre o que eu possuía naquele momento, era sobre o que eu poderia me tornar com os ensinamentos, conexões e oportunidades corretas. Em menos de 3 meses, eu havia passado de desempregado endividado para sócio ativo em 3 empreendimentos completamente diferentes, com potencial gigantesco. No 4º mês, quando fui solenemente elevado ao 3º grau e me tornei mestre maçom, minha transformação pessoal estava absolutamente completa. A cerimônia foi emocionante, realizada num templo ainda mais impressionante, com a presença de maçons importantes de várias lojas da região. Recebi o avental de mestre, símbolo máximo da minha evolução dentro da organização. Naquele momento, a clínica médica estava gerando R$15 mil mensais para mim apenas na participação dos lucros. O aplicativo do agronegócio havia recebido uma nova proposta de investimento de R$5 milhões, o que me daria R$750 mil na minha participação societária. E o projeto imobiliário do mestre João estava projetado para gerar mais de R$2 milhões em lucros no primeiro ano de operação. Mas o mais importante de tudo não eram os números impressionantes que minha vida havia alcançado. Era a pessoa completamente nova que eu havia me tornado através desse processo de transformação. A maçonaria me ensinou que riqueza genuína não é sorte, acaso ou golpe de sorte. É consequência direta de mentalidade correta, networking estratégico eficiente e, principalmente, da capacidade desenvolvida de reconhecer e aproveitar oportunidades que outros não conseguem enxergar. Durante a cerimônia solene de elevação ao grau de mestre, o venerável mestre da loja me disse algo que nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Irmão Ricardo, você chegou até nós desesperado, quebrado, sem perspectivas, dormindo no sofá da casa da sua mãe. Está saindo daqui milionário, próspero, realizado. Mas lembre-se sempre desta verdade fundamental. A verdadeira riqueza que conquistou não está nos números da sua conta bancária, mas no homem extraordinário que você se tornou para conquistar esses resultados. 3 semanas após me tornar mestre maçom, recebi uma ligação que mudou tudo definitivamente. Era Carlos, eufórico, me contando que nosso aplicativo havia sido vendido por R$8 milhões para uma multinacional do agronegócio. Minha participação de 15% me rendeu exatos R$1,2 milhão limpos. Naquele momento, sentado no escritório da minha nova empresa, olhando para o extrato bancário, lembrei do homem desesperado que estava naquele bar sujo há apenas 4 meses. Imediatamente liguei para minha ex-esposa, Carla. Sua voz estava diferente quando atendeu, mais respeitosa. Talvez porque já havia ouvido comentários sobre minha transformação através de conhecidos em comum. Carla, sei que cometi muitos erros no passado.
Sei que te decepcionei como marido e como pai, mas me tornei um homem completamente diferente. Gostaria de uma oportunidade para reconquistar você e nossos filhos. Hoje, 8 meses depois daquele encontro casual e aparentemente sem importância com Fernando no boteco da esquina, sou sócio ativo em múltiplos negócios simultâneos. Tenho um patrimônio líquido consolidado de mais de 1,5 milhão de reais. E, principalmente, uma rede poderosa de contatos que continua gerando oportunidades extraordinárias constantemente. Reconquistei minha família através do exemplo de transformação e não de promessas vazias. Carla voltou para casa com as crianças quando percebeu que minha mudança era real, profunda e permanente. Compramos uma casa própria num bairro nobre, matriculamos nossos filhos numa escola particular excelente e vivemos hoje uma vida que eu nem ousava sonhar que fosse possível. A maçonaria me ensinou a lição mais valiosa da minha existência. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que passam a vida inteira esperando que oportunidades apareçam magicamente do nada, que aquelas que criam suas próprias oportunidades através de networking estratégico inteligente, desenvolvimento pessoal constante, mentalidade de abundância e, principalmente, coragem para sair da zona de conforto. Quando olho para trás e analiso toda a minha jornada, percebo claramente que minha vida mudou de forma tão dramática, não porque a maçonaria é mágica, misteriosa ou sobrenatural, mas porque ela me conectou sistematicamente com as pessoas certas, me ensinou a pensar de forma completamente diferente sobre dinheiro e oportunidades. E, principalmente, me deu acesso exclusivo a um mundo de possibilidades que eu nem sabia que existia. A diferença entre o Ricardo de 8 meses atrás e o Ricardo de hoje não está apenas na conta bancária. Está na confiança, na postura, na forma de falar, de negociar, de liderar, de tomar decisões importantes. Está na rede de relacionamentos que construí, nos conhecimentos que adquiri, na mentalidade vencedora que desenvolvi. Se você está passando por dificuldades financeiras graves, se sente que sua vida está completamente sem rumo ou perspectiva, ou simplesmente quer crescer profissionalmente e alcançar um patamar superior de prosperidade, saiba que existem caminhos e métodos que a maioria das pessoas comuns desconhece completamente. A maçonaria foi meu caminho pessoal de transformação. E em apenas 4 meses, me transformou de um homem desesperado, falido e sem esperança, em um homem próspero, realizado e cheio de projetos para o futuro. Esta é minha história real, sem exageros, fantasias ou mentiras. E se funcionou comigo, que estava no fundo do poço absoluto, pode funcionar com qualquer pessoa que tenha coragem suficiente para dar o primeiro passo. O segredo não está em esperar que algo mágico aconteça na sua vida. O segredo está em tomar a decisão corajosa de buscar as oportunidades certas, as pessoas certas e, principalmente, se transformar na pessoa certa para atrair a prosperidade que você merece.